divulgados os números da produção aqui no estado do Piauí hoje, pela Companhia Nacional de Abastecimento. A Cláudia Brandão já está aqui conosco. Cláudia Brandão vai trazer aqui as informações junto com a gente a respeito desses dados da produção no estado do Piauí. Levantamento que está chegando agora, foi levantamento nacional. E nós extraímos aqui os dados do estado do Piauí. Cláudia Brandão, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando. Cláudia Brandão, você tem acompanhado esse comportamento dos preços provocados aí pelo excesso de exportações, o Brasil exportando bastante alimentos, inclusive arroz, que foi o que mais sentiu, né? O arroz principalmente o arroz, que foi o que mais pesou. O aumento de janeiro até agora já soma cerca de 19%, que pesa bastante, principalmente para o brasileiro mais simples, né, que tem o arroz como base da sua alimentação. É um produto que está na mesa de praticamente todos os brasileiros. Subiu exageradamente em função da exportação muito lucrativa, especialmente para a China, né? Sim. Com o dólar bem valorizado, acima de R$5, os produtores já começaram a vender antes mesmo da colheita da safra. E com isso, faltou o produto no mercado interno, aí prevalece aquela lei da oferta e da procura, né? Produto escasso, preço alto, né? É verdade. Vamos aqui aos dados dos levantamentos dos principais itens produzidos aqui no estado do Piauí, feito pela Conab. A produção em todas as culturas, o 12º levantamento da Conab, mostrando que a safra total 2019-2020 em toneladas seria em 1.000 toneladas, né? Seriam 5 milhões de toneladas, né? Se você pega 5.038 toneladas, multiplicado por 1.000 toneladas, você teria aí 5 milhões de toneladas. Um aumento de 6,4% com base na safra anterior. Portanto, de maneira geral, a produção de grãos no estado do Piauí cresce 6,4% de acordo com os dados da Conab divulgados hoje. A soja teve aqui na safra 2019-2020, 2.562.000 toneladas. A redução foi de 2,7% com base na safra anterior. E aí na soja essa redução é obtida aí pelos números da Conab. Vamos aqui a mais informações. O milho, 2019-2020, em 1.000 toneladas, 2.195, ou seja, 2 milhões de toneladas, um aumento de 19,1% com base na safra anterior. O milho, portanto, experimentando um grande aumento na sua produção. O feijão, safra 2019-2020, 85.000 toneladas. 85.000 toneladas, um aumento de 3,5% com base na safra anterior. A gente percebe, Cláudia, que de maneira geral, nas culturas, houve um crescimento em termos percentuais da quantidade de grãos produzidos. Houve sim. O agronegócio é um setor que só apresenta bons resultados de uma maneira geral e, aliás, é o que tem segurado fortemente a nossa economia. É verdade que os produtores têm apostado muito em tecnologia, Joelson, e isso tem favorecido um aumento da safra, né? Agora, proporcionalmente a esse aumento, também, como a gente falou anteriormente, cresce o comércio exterior desses produtos. E fato é que começa a pesar no preço da cesta básica, tanto que a gente já viu hoje o Conselho Nacional ligado ao Ministério da Justiça procurando já uma espécie de notificação junto a 66 estabelecimentos comerciais, tipo supermercados e hipermercados, para que eles apresentem uma explicação plausível para esse aumento no preço, né? Embora os economistas já tenham dado essa explicação que eu falei agora há pouco. E também por uma decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, zerar a alíquota de importação para o arroz para tentar equilibrar o preço, possibilitando a importação do produto para tentar equilibrar o estoque interno. Dizem os especialistas, Joelson, que essa medida do presidente não deve adiantar muito, porque o arroz também está em escassez lá fora, por isso que o nosso produto está sendo tão procurado para ser exportado. E que também, o que se conseguir importar de arroz, leva todo um processo que requer algum tempo, não supre imediatamente essa deficiência que nós estamos vivendo atualmente. Está explicado, o aumento está provocado por esse resultado dos negócios internacionais, a venda dos produtos para o exterior. E, aliás, muitos países têm tentado fazer estoque, né? Têm que comprar o máximo de alimentos que puderem, por isso o preço tem se comportado assim. O superintendente da Conab falou a respeito dos dados que foram divulgados agora sobre o estado do Piauí.
O superintendente Danilo falou com a nossa equipe de reportagem a respeito dessas constatações da pesquisa. Vamos ver. O arroz, por exemplo, a gente teve aí um aumento de mais de 30% na produção, teve um aumento na área do arroz e um aumento na produtividade. A gente superou aí a produção de 100 mil toneladas de arroz, aí um aumento de mais de 30%. No algodão também tivemos aí um aumento de área, chegamos aí a 18 mil hectares plantados de algodão e a gente teve aí 70 mil toneladas de algodão, que é um aumento aí de 22%. Então, o aumento do algodão em 22%, o aumento do arroz em 30%, o aumento do feijão em 3,5%, que chegou aí a mais de 85 mil toneladas, levaram aí um panorama de produção muito satisfatório no Estado e podemos comemorar ainda nesse ano de pandemia. O crescimento da produção é inegável, né? Algodão, arroz, feijão, né? Resta saber como isso vai se reverter em melhoria na qualidade dos preços. Lá na ponta, para o consumidor, né? Os Cerrados Piauienses são um celeiro de grãos bem importante para o país inteiro, né? Bom, falando agora a respeito das decisões do poder público em relação à pandemia e à necessidade do distanciamento social, o novo decreto foi publicado agora há pouco, fazendo referência a como será as atividades econômicas no final de semana. Cláudia. Exatamente. Está saindo agora da Procuradoria-Geral do município o decreto para estabelecer como fica o próximo domingo, que havia muitas dúvidas, né? Os sábados já foram flexibilizados para que as atividades econômicas funcionem. Mas, segundo o decreto, para manter essa flexibilização gradual e garantir que os números continuem caindo, como a gente tem registrado aqui, foi baixado esse decreto determinando o que está autorizado a funcionar neste próximo domingo, dia 13 de setembro. Apenas, Joelson, farmácias e drogarias, serviços de saúde, serviços de segurança e vigilância, serviços de delivery exclusivamente para alimentação pronta e ainda gás de cozinha e água, e mais órgãos e profissionais de comunicação, serviços e rituais religiosos e situações comprovadamente de urgência. Cláudio Brandão, nova decisão do Poder Público Municipal agora há pouco a respeito dos horários de funcionamento. Cláudio. Isso, junto com aquele decreto de que nós falamos agora há pouco sobre o que está autorizado a funcionar no domingo, Joelson, está saindo agora também lá na Prefeitura de Teresina um outro decreto que amplia o horário de funcionamento daquelas atividades econômicas que já estão autorizadas a funcionar, só que em horário limitado. Então, vamos saber como é que elas ficam, né? As empresas e estabelecimentos de comércios e de serviços, inclusive os varejistas, poderão funcionar agora das 8 da manhã até as 8 da noite, portanto, ampliação no horário. As empresas e estabelecimentos de comércio varejista existentes no centro e no shopping da cidade poderão funcionar das 9 da manhã até as 6 da tarde. Nos casos dos comércios varejistas localizados na zona leste de Teresina e nos shopping centers, esses poderão funcionar das 10 da manhã até as 10 da noite, ou seja, o horário normal que eles já funcionavam antes da pandemia, né? Shopping centers agora e lojas da zona leste da cidade das 10 da manhã às 10 da noite. E os estabelecimentos comerciais de serviços de restaurantes, lanchonetes, cafés, bares e similares poderão funcionar 8 horas por dia até o limite das 24 horas. Então, o proprietário do estabelecimento define qual é o melhor horário para ele, o mais conveniente, desde que não ultrapasse a meia-noite. As empresas e estabelecimentos da construção civil poderão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Muito bem. Então, detalhes, Jornal no Cidade Jornal Verde. Cidade Verde. Isso tudo está sendo possível, Joelson, com base nos dados da pesquisa serológica, que vem apontando gradativamente uma queda no número de novos casos, uma queda na taxa de ocupação dos leitos UTI específicos para a Covid e, graças a Deus, uma queda no número de mortes. Detalhes, 7h15 da noite, Jornal Cidade Verde com Cláudio Brandão. Obrigado, Cláudio. Obrigada a você, Joelson. A gente se encontra à noite aqui na TV Cidade Verde.